Seleção da técnica de previsão. Existem técnicas qualitativas e existem técnicas quantitativas. Cada uma tendo o seu campo de ação e sua aplicabilidade. Alguns fatores merecem destaque na escolha da técnica de previsão. Vamos ver alguns desses fatores. Mas vocês conseguem entender isso? Tem aquilo que eu posso qualificar. E eu não consigo quantificar. Eu vou criar até modelos, gaps, padrões para poder tentar gerar esses elementos. Tem aquilo que eu não consigo, que eu consigo quantificar. E aí fazer um tratamento, um modelamento matemático que me dê uma precisão maior. Então eu tenho os dois elementos a serem analisados, os dois ambientes a serem analisados. E isso é extremamente importante, né? Quanto mais quantitativo eu conseguir formar, mais precisa tende a ser a minha previsão. Certo? Então, eu preciso decidir em cima da curva de troca custo-acuracidade, né? Ou o grau de certeza que eu tenho relacionado ao custo. A disponibilidade desses dados históricos, eu tenho esses dados também são elementos reais, são dados reais. Né? Você tem ambientes de flutuações, épocas de flutuação, que você tem isso gravado, que você sabe que vai aumentar, mas isso não está delineado, você não sabe exatamente qual é o tamanho dessa variação, qual a amplitude dessa variação. Então, eu vou mais para o qualitativo, né? E não para o quantitativo nesse momento. E a disponibilidade de recursos computacionais, né? Para trabalhar esses modelamentos matemáticos, dependendo do que eu tiver disponível. Outro fator é a experiência passada com a aplicação de determinada técnica, né? Você já fez isso, você já está atualizando isso, você já está mexendo com isso, você já está desenvolvendo esse modelo. Então você sabe aonde ele cabe e aonde ele não cabe. E você começa a ver que tem linhas de produtos, tem ou tipos de clientes, ou tipo de mercados, ou demandas, que não se aplicam a esse modelo. Então eu tenho lá uma parte da minha empresa aplicada, mas a outra não. Eu posso ter esse... Os ERPs hoje preparam até para isso. Às vezes te dão 2 ou 3 tipos de modelos e você diz que tipo de produto, que tipo de família vai obedecer a cada modelo, ou que tipo de cliente vai obedecer a cada um dos modelos que você está propondo. Muitas vezes o ERP já tem um modelamento desse para você, né? Você já faz essa prévia antes. A disponibilidade de tempo para coletar, analisar e preparar os dados e a previsão. Além de o período, né? O período de planejamento para o qual necessitamos da previsão. Isso aí é extremamente importante, né? Nós estamos falando de dias, semanas, meses, anos? Quanto? Técnicas de previsão. Vejamos algumas delas, então. Aqui começa a nossa brincadeira. Existe uma série de técnicas disponíveis, com diferenças substanciais entre elas. Porém, cabe descrever as características gerais que normalmente estão presentes em todas as técnicas de previsão. Quais sejam? 1. Supõe-se que as causas que influenciaram a demanda passada continuarão a agir no futuro. Ou seja, você está trabalhando com a hipótese de que não houve alteração, não há mudança na sua forma, no seu ambiente de demanda, o que é irreal. Né? Mas você tem que blindar de tal forma, de tal sorte, para que com aquele elemento de segurança você consiga manter sempre esse atendimento. As previsões não são perfeitas, pois não somos capazes de prever todas as variações aleatórias que ocorrerão. Sobretudo as do ambiente exógeno, né? Aquilo que influencia o ambiente de demanda e não só o nosso ambiente produtivo. A acuracidade das previsões diminui com o aumento do período de tempo auscultado. Veja, é aquilo que eu expliquei. Quanto maior o prazo, quanto mais distante é a minha previsão, maior a chance de erro em função desses fatores aleatórios externos, né? De ambiente de demanda, que são os mais variados possíveis, né? A gente citou aqui queda de bolsa no Japão. Podemos falar em outra coisa?
Teve enchente no sul, dependendo do produto que você faz, ou vai aumentar ou vai zerar a tua demanda. Por quê? Porque era extremamente consumidor do teu produto e agora com a catástrofe não vai consumir. Ou mais, teu produto vinha numa linha tal, agora a catástrofe vai exigir um consumo muito maior do seu produto. Então, você tem que dobrar, triplicar muitas vezes o seu... Isso é totalmente fora de qualquer previsão, ninguém prevê uma catástrofe. A previsão para grupos de produtos é mais precisa do que para os produtos individualmente, visto que no grupo os erros individuais de previsão se anulam. Também, muito cuidado, quando a gente trabalha com um ambiente de previsão de demanda, numa produção em massa, né, com certa continuidade, cujo produto você faz e põe na prateleira para depois ser vendido, essa afirmativa é quase que 100% verdadeira. Mas quando você tem diferenças, oscilações, quando você tem mudanças solicitadas com certa frequência no produto, você já não pode fazer grandes estoques, porque senão quando pedir uma mudança vai levar 6 meses para você inserir a mudança que o teu cliente pediu, aí ele procura outro que fez muito mais rápido, ou você vai perder 6 meses de produção. Então, há que se cuidar um pouquinho. De novo, pensando no ambiente de previsão de demandas, product out, essa afirmativa é válida. As técnicas de previsão podem ser subdivididas em 2 grandes grupos, aquilo que a gente já falou, né? As técnicas qualitativas privilegiam principalmente dados subjetivos, os quais são difíceis de representar numericamente, né? Difíceis de modelar. Estão baseados geralmente na opinião e no julgamento das pessoas-chave, especialistas dos produtos, ou nos mercados onde atuam esses produtos. Então, quando eu não tenho um tratamento quantificado, quando eu não tenho condições de quantificar demais as coisas, ou seja, valorar muito bem essa demanda, essa estruturação da demanda, ou por famílias, ou por tipos de produtos, enfim, quando eu consigo ter uma ideia do bojo, mas a variação dentre as famílias utilizadas é muito grande, o mix tem muita variação, né? Vocês sabem o que é o mix de produção? O mix de produção é assim, hoje está programado eu fazer 30 do A, 20 do B, 5 do C. Amanhã está programado para fazer 2 do A, 2 do B e 800 do C. Isso é mudança de mix. O tipo A passa num tipo de máquina, o B em outro tipo de máquinas, em outro grupo de máquinas, e o C em outro grupo de máquinas. Então, eu tenho que contrabalancear, fazer um preenchimento de carga máquina capaz de conseguir entregar. Então, eu não posso dizer assim, eu sempre posso entregar ou 2.000 do A, ou 1.000 do B, ou 5.000 do C. Depende. Porque se no A não for 2.000, aquilo que sobrou lá eu posso usar para o B e para o C. Quanto? Como? Esse é um mix. Quando eu falo mix de produção, é a isso que eu me refiro. E aí, então, a gente tem as técnicas quantitativas, né? Que envolvem a análise numérica dos dados passados, isentando-se de opiniões pessoais ou palpites. Empregam-se modelos matemáticos para projetar a demanda futura. E pode ser subdivididos em 2 grandes grupos ainda. Então, os qualitativos também podem ser subdivididos em 2 grandes grupos. As técnicas baseadas em séries temporais e as técnicas baseadas em correlação, que a gente chama de correlação direta.